Olá, meu nome é Sérgio, sou do Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã, aqui de São Sebastião do Paraíso. E queremos conversar um pouco, falar um pouco sobre a querida Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos começar invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para essa conversa, né, eu estou pensando fazer em duas partes. Né? Inicialmente, vamos olhar um pouco a vida de Santa Teresinha, acompanhar um pouco os passos, os episódios, né, que ocorreram ao longo de sua vida. Eu vou seguir aqui uma cronologia que está no site, né, das Carmelitas lá de Portugal. E aqui traz, então, né, a primeira data é o nascimento, 1873, né, o nome dela de batismo, né, Maria Francisca Teresa Martã. Ela é filha de Zélia e Luís Martã, santos, né? Zélia e Luís Martã. A mãe vai morrer daí a pouco, daí a 4 anos, de um câncer no peito, que se expande aqui para o ombro e morre, né? Não chega a ter 20 anos de casada, né, com Luís, né? A Teresinha foi a caçula dos 9 filhos do casal. Desses 9 filhos do casal, 4 morreram crianças e 5 cresceram. Né? A caçulinha, das 5 meninas, né, que cresceram, a caçulinha é a nossa Santa Teresinha do Menino Jesus. Morre a mãe com 4 anos, e aí a família se muda para uma cidade próxima, né? Eles estavam em Alençon e se mudam para Lisieux, né? Tudo ali no norte da França, não é muito distante de Paris. Né? Em 1877 é a morte da Zélia, Santa Zélia. Né? Vão para Lisieux, né? E daí a criança fica aos cuidados da sua irmã, a segunda filha do casal, Pauline. Maria, a mais velha, com 17 anos nessa altura, quando a mãe morre. O pai entrega o cuidado da casa para ela e para Pauline, que era a segunda filha, que fica mais encarregada de cuidar da pequena, da Teresinha. E faz isso de uma maneira excelente, né? Assume mesmo essa maternidade, essa função materna junto a Teresa. E educa ela até chegar à idade da escola. Então a Teresinha vai em 81, né, como semi-interna na Escola das Irmãs Beneditinas, né, semi-interna. Na época isso era o comum, interna, semi-interna. A Teresinha vai para as Beneditinas em 81, em outubro de 81. Em outubro de 82, essa irmã que ficou cuidando dela, a Pauline, decide ir para o Carmelo de Lisieux. Né, fala com o pai, e, né, arranjam as coisas e ela vai, né, em 82. Em março, né, isso em outubro de 82, em março de 83, 1883, a Teresinha adoece gravemente. É uma doença muito estranha. Né, o que a gente tem dos testemunhos das irmãs e da própria Teresinha
de visões, né, apavorantes, né? A menina dava gritos de horror, né, vendo coisas, né? Embora não perdesse a lucidez, né? Sempre com, raciocinando com clareza, as irmãs falam, né? Então não era um delírio, né? Mas coisas que a criança estava vendo ali que deixavam ela profundamente perturbada, sem conseguir dormir, já não se alimentava direito, aquele desassossego, e a criança começa a ficar muito mal, né? Essa doença vai se agravando. O pai fala para a filha mais velha encomendar uma novena de missas, né, na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, lá em Paris. E botam uma imagem grande de Maria, que eles tinham, botam no quarto com a criança, e ali ficam, né? E elas vai piorando, e num desses momentos em que piora, está lá ela e as três irmãs rezando, rezando. E no meio disso, Nossa Senhora sorri para Terezinha. Terezinha vê na imagem o sorriso de Nossa Senhora, e a partir daí ela é curada, ela é liberta daqueles males que ela estava vivendo. Então é a presença de Maria aí já nessa altura, né? A Terezinha estava com 10 anos, 10 anos. Terezinha curada com a intervenção do sorriso de Maria. Que dia que isso acontece? 13 de maio. Né? Então, 13 de maio de 1883. Né? Terezinha nasceu em 73, em 83, 1883, a 13 de maio, acontece essa cura. Né? E 13 de maio nos remete a uma outra visita de Maria, tão forte para nós, que é Fátima, né? Quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos, a 13 de maio, na Cova da Iria, lá em Portugal. Né? Mas aqui estamos em 83, essa aparição em Portugal é em 1917. 17 para 83 são uns 34 anos. 34 anos depois, 33 anos depois, Nossa Senhora visita Portugal. A presença de Maria na vida, né, de Terezinha já começa antes. Os pais de Terezinha, eles se casaram no ano de 1858, ano em que Nossa Senhora estava visitando a França, em Lourdes. Né? Apareceu aquela menina Bernadette, hoje Santa Bernadette. E ali a menina cavou a terra da gruta e jogou a água, a fonte milagrosa de Lourdes. Justamente no ano que os pais de Terezinha se casaram. Então, são coisas para a gente ir associando, né? São coisas que estão acontecendo. Né? E a França está num tempo assim de muita ebulição. E Nossa Senhora chegando ali na França para ajudar, para chamar. Né? Mas esse apelo de Nossa Mãe vai culminar mesmo com Fátima. Mas vamos continuar com a nossa Terezinha. Então, aos 10 anos, ela tem esse episódio dessa doença, né, que parece estar ligado à perda dessa segunda mãe, que foi a irmã mais velha, que foi para o Carmelo. Ela perdeu a mãe aos 4, e aí com 9 para 10 anos perde a outra mãe. E parece que, inclusive, ela já ouviu também que a outra irmã mais velha já estava pensando em ir para o Carmelo também. Então, esses impactos, né, que afetaram, né, a Terezinha, mas com a intercessão de Nossa Mãe, que sorri para ela, ela fica curada. Começa no ano seguinte ela a ter ainda uma crise de escrúpulos, ainda muito insegura, muito incerta, querendo fazer tudo direitinho, mas vendo as dificuldades e sofrendo exageradamente com isso, né? Escrúpulos, né? E isso a faz sofrer, né? Na verdade, quando ela vai visitar em Paris essa igreja de Nossa Senhora das Vitórias, ali ela é liberta desses escrúpulos e dúvidas e questões, como é que foi essa aparição de Nossa Mãe, né?
criança não tinha uma clareza sobre isso tudo. Ela vai se apaziguar quando visita a igreja de Nossa Senhora das Vitórias, lá em Paris. Mas, enfim, né, ela vai crescendo ali. Devido à doença, ela acabou deixando a escola, acharam melhor que ela fosse cuidada, educada em casa, mas puseram ela para ir receber aulas com uma professora, uma professora aposentada. Mas depois a família viu que não foi um bom negócio não, porque a, a, o pensamento, a cultura, né, dessa professora não era o que os pais ensinavam em casa, não. Era um pouco diferente. Então tiraram, não deu muito certo, ela ficou estudando em casa, homeschooling. Né? Terezinha foi pioneira no homeschooling em 1886, 13 anos, 13 para 14 anos. Né? Com 14 anos, né? Olha só que interessante, né? Agosto, né? A menina tem 14 anos. Ela vê no jornal um condenado à morte, um assassino horroroso, parece que matou umas 3 pessoas. E ela decide rezar por esse criminoso, esse assassino. Pedir a alma dele, para ele não ir para o inferno, para que ele receba uma graça de conversão. Mas a notícia vem dizendo que ele está muito hostil a qualquer coisa da religião, a Deus, não quer saber de padre, de nada. Terezinha decide rezar por esse moço, esse sujeito. Aí vão passando as semanas, né? Ela vai procurando ver se tem notícia no jornal. O pai não gostava que elas ficassem lendo jornal, então não era que ela ficasse, né? Mas chegava o jornal, ia ver lá se tinha alguma notícia. E nada de notícias dele, quando tinha, dizendo que ele estava irredutível e tal. E assim vai, até o dia em que ele foi condenado à morte, que ele vai morrer. E aí vem a notícia, né, justamente dessa morte dele. E aí vem a descrição, né, de que ele vai subir lá para o lugar da forca, e no caminho tem um padre, né, sempre tem um padre que fica ali, né, acompanhando, né, quer saber de padre, mas o padre está lá. Ele vai passando e, estranhamente, quando ele passa pelo padre, ele se ajoelha, pega a cruz que está na mão do padre e beija. Depois segue. Então, essa narrativa que vem na notícia, a Terezinha colhe, né, vendo que, através dessa narrativa, Deus está dando para ela um sinal de que ouviu e atendeu o pedido dela. Ela vai dizer que é o primeiro filho espiritual dela. Ela, 14 anos, ela já está assim e já está, então, desejosa, né, de entregar sua vida, né, nessa intercessão pelos pecadores, para salvar os pecadores. Ela quer ir para o Carmelo. Ela vai falar com o pai: pai, eu também quero ir para o Carmelo. Eu estou com 14 anos, ano que vem eu quero estar no Carmelo, com 15 anos. Aí tem aquela conversa com o pai, que ela é muito jovem, é difícil, como é que vai ser e tal. Mas o pai decide dar todo o apoio à Terezinha. É uma coisa, né, assim, também meio extraordinária, né? Mas ele vê que é Deus ali, naquela, né? Quem for lá em Lisieux, né, no jardim da casa onde eles moravam, né, o pai e a filha tiveram essa conversa e colocaram lá uma estátua do pai e a filha conversando. Né? Tem alguns pontos dessa conversa que Terezinha vai narrar. Né? Mas ela disse que foi muito, muito intensa a coisa, ela não tem muito como dar tantos detalhes. Mas tem algumas passagens bem bonitas da florzinha que Deus colhe. Enfim, né, ela vai pedir, o pai vai ajudar ela a entrar, vai ser uma luta, né, portas fechadas. Né, a própria superiora do Carmelo,
o bispo, o superior dos carmelitas, todos vão fazer, não dá, é muito jovem, e aí aquela choradeira, né? A Terezinha tentando passar por mais velha, né? Até prende o cabelo, tem até uma foto dela com um coque, né? Que ela fez para parecer mais velha quando vai nessas entrevistas, né? Com o pai, para falar com o bispo e outras autoridades. Acabam indo até a Roma, né? Aproveita aí uma excursão da cidade, que foram ver o Papa, né? Interessante qual é o Papa, né? O Papa é justamente o Papa Leão XIII, né? O Papa que inspirou o nosso Leão XIV de hoje. Então, o grande Leão XIII, né? Ele estava sofrendo muitos problemas com a política da Itália, né? E estava meio que encurralado dentro do Vaticano, né? Se sentindo meio prisioneiro. E começam a ir caravanas visitar o Papa, né? A igreja dando um apoio ao sumo pontífice, aquele que Deus dá à igreja para mantê-la unida, né? Então, eles vão lá, da diocese lá de Lisieux, vai um grupo e eles vão também. Vai o pai com duas filhas, né? A Terezinha e a Celina, se eu não me engano. Eles vão lá e na audiência com o Papa, né? Tem os relatos da viagem, é muito interessante, né? De certa forma, a Terezinha, as irmãs são meio provincianas, né? Uma cidade menor, né? A zona mais rural, né? E aí fazer essa excursão, né? Indo a Paris e depois até Roma, passando por vários lugares, é uma coisa inédita para elas, né? Então tem as observações, né, que elas fazem ao longo dessa viagem, inclusive pelo comportamento dos outros que estão viajando. Tem até alguns momentos que o pai vai chamar a atenção de alguns do grupo, né, para serem mais piedosos, né, na viagem que é uma peregrinação e não é lazer, né, não é um passeio de lazer. Então, bem, só para vocês terem uma noção de como teve coisas diferentes nessa viagem. As meninas ali conhecendo e tendo que estar diante dessa sociedade, né? E parece que saíram muito bem, né? Eles foram elogiadas depois e tudo. E souberam se comportar bem aí, né? Nesse ambiente. O fato que na audiência com o Papa, você vai lá e é rapidinho, beija a mão do Papa e sai, não tem que falar nada, vai outro, né? E a Terezinha chega a vez dela, segura a mão do Papa e já vai chorando para o Papa: Papa, eu quero ir para o Carmelo, não estão me deixando, faz alguma coisa. Sei que tiveram até que vir aqueles guardas para tirar a Terezinha, né? O Papa diz: vai ser feita a vontade de Deus, né? Entrega a Deus. E é assim, assim. O fato é que daí a pouco as orações, né, chega um tempo, né? As coisas têm o seu tempo, né? Lembrando lá como o anjo veio dizer para Daniel que havia uma luta, né, atrapalhando as decisões da graça de Deus atuarem, né? Uma briga entre os anjos. Bem, as portas se abriram e aí Terezinha faz o caminho, né, para entrar no Carmelo, com 15 anos de idade. Em 1889, né, ela veste o hábito de carmelita descalça. Um episódio antes disso, é importante a gente lembrar que no ano anterior o pai tem um lapso mental, né? Ele já vinha tendo alguns problemas, mas aí teve um lapso que ele some, fica desaparecido, todo mundo procurando. Ele estava fora de si, depois acham e ele acaba se recuperando. Mas é uma doença que vai vindo e vai crescendo, né? Então, mas um lapso grande primeiro foi um pouco antes da Terezinha entrar no Carmelo. Aí ela vai entra no Carmelo em 9 de abril de
1888. Então, contei errado aqui. Contei errado, tem que voltar. Na verdade, ela entrou no Carmelo em abril, 15 anos e 3 meses de idade. Né? Ela é de janeiro, entrou em abril. Em junho é o surto do pai. O pai tinha tido uns episódios antes, mas esse surto grande foi em junho, depois que ela entrou, naquele mesmo ano. Né? E eu estava falando 89, porque 89 é que ela veste o hábito. Né? Então já tinha entrado, mas ainda estava ali no noviciado, ela só vai vestir o hábito no ano seguinte. Em janeiro, né? Em fevereiro o pai é internado. Né? Teve aquele surto, ele depois recupera, mas se vê que ele não, volta e meia está fora de si, aí não dá para correr risco, a família vê que é melhor botar ele no internado, na casa de saúde. Em 8 de setembro de 1890, Terezinha faz sua profissão em clausura. E é a profissão solene e a vestição do véu negro. Né? Tem toda a sequência, né, das ordens religiosas, né, para dar esse tempo para a pessoa ver se é aquilo mesmo, né, para não haver depois arrependimentos, enganos. Então há toda essa preparação desse noviciado, com as suas várias fases, até fazer essa profissão e aí receber aquele véu preto das carmelitas. Um ponto que aqui eles ressaltam, né, em 91, né, então aí uns 2 anos que ela já está lá, em outubro ela tem um retiro espiritual do Padre Pru, que foi algo que ajudou muito ela na sua espiritualidade. E aí tem toda uma questão do jansenismo forte na França, que ainda influenciava a espiritualidade e tinha, né, uma influência no Carmelo que de alguma maneira não correspondia exatamente àquilo que a Terezinha vivia e experimentava.